E o detalhe do gol diz aí, tchê, fala Pretzel! Eu tinha falado antes, Ulisses, bota a bola no chão e sai jogada. O Washington perdeu o gol inexplicavelmente no lance anterior, mas o Washington mostrando um senso de... Temos o prazer de apresentar Alexandre Pretzel da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Muito São Paulo, Muricy abandonou a área... Seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, meu caro André York, obrigado pelo convite, um grande abraço a você, a toda a equipe da Banda B e aos amigos de Curitiba aí pra gente bater esse papo. E quando foi que o Alexandre Pretzel descobriu que era repórter esportivo? Olha, é uma história seguinte, ó. A minha família sempre foi fanática por futebol, sempre, né? De várias gerações, desde o meu bisavô, passando pelo meu avô, pelo meu pai, também por parte de mãe, até porque meu pai e minha mãe são primos irmãos, por incrível que pareça, né? As minhas duas vós eram irmãs, né? Hoje já falecidas, então o futebol estava no sangue realmente da família. E eu, com 4 anos de idade, o meu pai brinca até hoje, que eu escalei a seleção do Zaire na Copa do Mundo de 74 contra o Brasil, né, quando o Brasil pegou naquele grupo inicial Iugoslávia, Escócia e Zaire, e acabou se classificando na última rodada, com um gol marcado até pelo Valdomiro, que jogou muitos anos no Internacional. E a partir daí, todo mundo achou que realmente eu partiria para esse lado do futebol. Já tinha nascido repórter, já. É, mais ou menos isso. E aí foi, né, muito interessado em leitura, graças a Deus aprendi a ler cedo, uma boa memória aliada a interesse, e a partir daí eu comecei a devorar tudo a respeito de futebol, e não só de futebol, de todos os esportes, mas é claro, mais baseado no futebol. E meu pai era louco por rádio, acompanhando tudo que era programação esportiva, de todo o Brasil até, e eu acompanhava pequenininho, escutava rádio, né, lá em Porto Alegre, ficava mais ou menos junto com meu pai à noite, nós colocando o rádio numa posição, aqueles rádios grandes, antigos, né, como era bom essa época, a gente colocando uma posição interessante para pegar melhor os jogos aqui de São Paulo, também do Rio de Janeiro, né, os jogos do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, grandes clássicos, e por aí eu fui pegando gosto, fui muito a futebol no Rio Grande do Sul, e a partir daí eu botei na cabeça ali pelos 13, 14 anos que eu iria ser jornalista, e de preferência jornalista esportivo, e graças a Deus consegui, porque não é fácil entrar no meio e não é uma profissão também muito fácil, né, André? Não é fácil. Por isso mesmo, quem te fez repórter? Olha, André, até eu quero deixar bem claro isso para todo mundo da Banda B e também para os ouvintes, que não é uma autossuficiência minha, absolutamente. Agora, eu me fiz repórter, isso eu posso te dizer. Eu fui atrás de um estilo, né, eu fui atrás para ser jornalista, até num determinado momento meu pai e minha mãe achavam que não era a profissão ideal para eu seguir por questões financeiras, questões de mercado, mas para mim estava na veia, até era um pouco idealista no início, né, e eu parti para tentar, eu que botei a cara. Então eu trabalhei, passei por todas as áreas do rádio, trabalhei como rádio escuta, comecei como rádio escuta de graça, aquele rádio escuta de fim de semana que você se oferece para uma ou duas rádios e faz. Qual era a rádio? Rádio Guaíba. Rádio Guaíba. Isso, rádio escuta de graça. Depois, próximo de eu me formar na faculdade, apareceu um serviço de assessoria de imprensa da Federação Gaúcha no departamento de árbitros. Então, eu acompanhei, por exemplo, o início da carreira do Carlos Simon. Sou muito amigo do Carlos Simon, me formei com ele, nos formamos jornalistas juntos, que ele é jornalista profissional formado, né? E acompanhei o início da carreira dele, ele apitando no amador, e eu fazia uma espécie de assessoria para o diretor de árbitros na época. Isso me aproximou muito da arbitragem, e também, é claro que o futebol está associado à arbitragem também. E depois eu botei a cara, comecei de rádio escuta de graça, aí passei para estagiário, aí me formei, aí entrei na Rádio Gaúcha, fui como produtor, aí não tinha vaga no esporte, eu trabalhei no Campo e Lavoura como produtor, como redator, né, dentro do jornalismo geral, depois voltei para o esporte, passei para ser repórter, apresentador, já comentei e virei coordenador. Então eu passei por todas as áreas do rádio, mas tudo, isso eu posso te dizer, tudo através do meu esforço e da minha luta, da minha perseverança. Não tive empurrão de ninguém. E adotei um estilo próprio dentro da minha personalidade. Você lembra, de repente, da primeira participação no ar? A voz de Alexandre Pretzel no ar, no rádio, você lembra? Eu me lembro. Foi na Rádio Guaíba, os repórteres até já me conheciam, eles deixaram eu anunciar a escala de arbitragem de uma rodada do Campeonato Gaúcho no ar, né?
lá trabalhando como no departamento de árbitros. Eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos de idade. Como foi a saída do Rio Grande do Sul para São Paulo? As diferenças no geral, né? Você mudou de cidade e as diferenças também no conceito de trabalho. Existem diferenças? Sem dúvida. Bom, eu posso te dizer o seguinte, né? Que eu trabalhei 8 anos e meio na Rádio Gaúcha. Primeiro como estagiário no esporte, depois não tinha vaga quando eu me formei. Aí eu fui para Caxias do Sul, trabalhei no jornal O Pioneiro, no setor de esportes, cobrindo Juventude e Caxias. Aí voltei, porque a RBS, a empresa lá do Sul, tinha comprado o jornal Pioneiro. Aí eu fui para lá convidado, já formado. Depois retornei para Porto Alegre. Aí eu fui para o jornalismo geral, para o Campo e Lavoura, que eu te falei. Até foi uma boa experiência, algo que eu desconhecia, né? E acabei tendo que me especializar até para trabalhar, para passar por ouvinte, coisas corretas, fazer matérias, esse tipo de coisa. E depois retornei ao jornalismo geral e aí voltei ao esporte a partir de 1995, definitivamente. Foram 8 anos e meio na Rádio Gaúcha, dali eu fui para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, onde eu fiquei 6 anos. E é claro que quando eu assumi como coordenador, em março de 2005, já começou uma aproximação com a coordenação aqui de São Paulo, né, que hoje é ainda comandada pelo Sérgio Patrick, né. E o Patrick foi vendo a maneira como eu trabalhava e tal, e um dia pediu um currículo meu, que de repente ele tinha alguns conhecidos aqui em São Paulo. Se eu quisesse, ele poderia apresentar o meu currículo para alguém, se alguém tivesse precisando de alguma coisa. E eu deixei meu currículo com ele, fiz a Copa do Mundo 2006 na Alemanha, fiz o Mundial Interclubes lá no Japão, na conquista do Inter diante do Barcelona, e no ano de 2007, ali por final de maio, eu recebi uma ligação do Patrick que tinha aberto uma vaga aqui em São Paulo, se eu estaria interessado. Aí eu disse que sim, que dependia de uma negociação e tal. Aí se arrastou isso por 15, 20 dias e eu acabei vindo para cá. Você me perguntou das diferenças de rádio, eu vou fazer já 2 anos aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo. É um rádio diferente do Rádio Gaúcho. Eu considero ainda já muito bem adaptado aqui, até porque eu já tinha vindo a São Paulo, já conhecia a maioria das pessoas que trabalham aqui no meio, né, em outras coberturas. Agora, eu considero o rádio do Rio Grande do Sul, principalmente o rádio de Porto Alegre, o rádio de melhor conteúdo do Brasil, respeitando todos os outros. Acho que São Paulo tem muito dinheiro, muita estrutura, mas caiu um pouco o nível, principalmente do que vai ao ar. Então eu acho, e até da maneira como se faz rádio, muita transmissão por tubo, esse tipo de coisa. Até porque tem 4 times grandes, tem mais a Portuguesa ainda, é evidente, não dá para acompanhar tudo. Mas eu acho que a maneira como se faz rádio é um pouco diferente do Rádio do Sul, e eu estou tendo que me adaptar em relação a isso, a forma. O conteúdo eu acho que é um conteúdo inferior ao conteúdo gaúcho, mas eu acho que o tamanho do mercado também pode solucionar muita coisa, viu, André? Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, falando conosco aqui na série Repórter Esportivo. A pergunta que o entrevistado não gostaria que fosse feita, mas o ouvinte estava esperando que você perguntasse. Você não vai perguntar qual é o time que eu torço, é isso? Opa, essa estava pro final, mas eu já faço ela também, então, né? Não, eu posso te dizer o seguinte, ó, é óbvio que quando a gente nasce por família, como pessoa, é claro que você tem um time que você gosta mais em relação aos outros. É evidente que eu torci para um time. Só que depois que eu comecei a trabalhar no jornalismo, já se vão 16 anos, né, e do jeito que está o futebol hoje, não tem mais nenhuma identificação. Hoje eu posso te dizer o seguinte, hoje eu torço para pessoas. Então eu não te conheço pessoalmente, mas já começo a torcer por ti, por esse nosso contato também. Né, aos colegas que eu considero realmente colegas íntegros, né, que são parceiros em coberturas. Aí tem o Osmar Antônio, tem o Edu Brasil, tem também o Williams, né, tem de outras emissoras, se você me permite, o Jairo Silva, o Christian Toledo aí do Paraná. Do Rio Grande do Sul tem vários colegas também, né? Eu torço para essas pessoas, né? Para gente profissional mesmo, que a gente consegue se identificar. Agora, futebol, eu até digo isso, eu tenho 2 filhos pequenos, eu vou procurar afastar eles ao máximo dos times de futebol, de jogadores de futebol, porque eu acho que não merecem. Eu acho que o futebol hoje, uma vez na seleção pré-olímpica, o pré-olímpico foi em Londrina em 2000, eu fiquei 60 dias com a seleção pré-olímpica, então o Vanderlei Luxemburgo não aguentava mais me enxergar. Nós só nos separamos ali nas festas de fim de ano, porque o pré-olímpico começou em janeiro em Londrina, mas antes tivemos amistosos, em dezembro também tivemos amistosos, em dezembro de 99, onde o Brasil não jogou bem, em Campo Grande de Cuiabá. Ali eu já tive estremecimento com ele, por uma forma, é claro, de fazer perguntas com conteúdo. Por que você fez isso, né? Qual é a tua ideia? Ele não gosta muito de ser questionado a respeito disso, hoje ainda mais. Quando o Brasil estreou no pré-olímpico contra o Chile, empatou em 1-1, o Alex era o capitão do time, eu perguntei se o Alex não tinha sentido muita pressão de ser capitão. Aí ele
bateu forte em mim, o que você quer? Você queria que eu escalasse o Mike Tyson? Esse tipo de coisa, respostas enviesadas. E até chegou num determinado momento, nós estávamos no mesmo hotel, um dia chegando numa janta, ali pelas 11 da noite, mais ou menos, um dia de treino, eu só ouvi aquele negócio, você segura o elevador, eu segurei o elevador, e quem era? Vanderlei Luxemburgo, dentro do elevador, quando a porta fechou, do térreo até o 5º andar, ele ficou com o dedo em riste pra cima de mim, perguntando se eu queria derrubá-lo da seleção brasileira. Um absurdo, realmente. E eu, com toda a minha calma, sempre mantendo a tranquilidade e também a educação, apenas disse pra ele, não, você faz o seu trabalho, eu faço o meu, eu sou pago para te perguntar, para te entrevistar, e cada um do seu lado. E hoje nós respeitamos muito. Ele tem um pouco de mania de perseguição, mas ele sabe quem é que é jornalista mesmo, quem procura conteúdo e quem só faz pergunta para incomodar. Tive também problema com o Emerson Leão no Internacional, onde o Leão parou um coletivo só por causa de uma manchete que eu dei, veio pra cima de mim junto com o Pedro Santilli, os dois ameaçando bater em mim, e foi um momento espetacular, porque toda a imprensa gaúcha saiu do reservado e aí eles recuaram, e a partir dali o Leão realmente ficou numa situação constrangedora em Porto Alegre e teve dificuldade até para trabalhar no Inter e no Grêmio. Hoje também tem uma relação absolutamente respeitosa com o Leão, hoje treinando o esporte. São algumas que acontecem. A gente não procura, a gente tenta fazer o nosso trabalho, mas geralmente os treinadores e jogadores acabam não entendendo isso, né, André? Às vezes o repórter fica naquela adrenalina, né? Tá pra acontecer uma contratação no time ou coisa parecida. Como funciona o furo de reportagem? Dar a informação em primeiro lugar. Essa é a grande diferença que eu estou encontrando aqui em São Paulo, viu, André? Porque em Porto Alegre há uma paranoia do furo lá. Do furo entre aspas, né? Hoje, para dar furo hoje tem que ser um negócio monumental. Por exemplo, nós estamos... você trabalha na Banda B, eu trabalho na Rádio Bandeirantes, tá? E às 6 horas eu digo que o Atlético Paranaense contratou o Valdemar Lemos. E às 6h02... você entra e diz também, e a diferença de 2, 3 minutos, cada ouvinte na sua rádio ouvindo, isso não é furo. Furo é quando você, é claro, traz uma informação absolutamente exclusiva de contratação. Por exemplo, o Palmeiras contratou o Marcão aqui, um jogador que já jogou no Atlético, vice-campeão da Libertadores, jogou no Inter, só eu sabia. Isso é furo, que eu dei informação e ninguém sabia, dei com um dia de antecedência. Dei a contratação do William pelo Corinthians também, que próprios setoristas do Corinthians há anos me desmentiram 2, 3 dias e depois tiveram que confirmar. Eu sou fanático por notícia, né? É por isso que eu sou jornalista também. A gente não pode fugir disso. Até teve um colega meu que quando eu comecei aqui em São Paulo brincou, pô, Preto, se você é viciado em notícia, eu disse, eu sou. Se eu não for viciado em notícia, eu tenho que largar o jornalismo. Porque a gente tem que correr atrás da informação. E essa é uma grande diferença. Lá no Sul, realmente há uma concorrência muito forte na busca pela informação. Aqui em São Paulo é um comodismo muito grande, porque tem 4 clubes, eu estou vendo isso, os meus colegas, a grande maioria dos repórteres, não há muito interesse na busca pela informação. Existem sim alguns que estão começando no meio, que ainda lutam pela informação, mas a grande maioria só fica na internet, só fica esperando cair a informação no colo, não vai atrás, não busca, não checa, não luta pela informação. Então, esses profissionais realmente, para mim, eles vão ficar para trás. Eu continuo fanático pela notícia, sempre procuro dar informações novas, vou atrás, principalmente de contratações, e eu acho que isso é fundamental na nossa profissão. Se você não tiver esse tino, esse senso, essa luta pela informação, você acaba numa acomodação muito grande. Então, conversando antes da entrevista, você me perguntou, aí na Bandeirantes o setorista é fixo? Não, graças a Deus não é. Agora, eu já dei informações do São Paulo e os setoristas fixos do São Paulo há 10, 15 anos ficaram me desmentindo. E depois tiveram que confirmar. Corinthians a mesma coisa. Palmeiras a mesma coisa. Por quê? Porque isso gera uma acomodação. Os caras acham que a informação vai cair no colo e não cai. Ser repórter esportivo é uma arte ou se aprende a ser repórter? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem que estar no sangue. Até porque não é uma profissão fácil, uma função fácil. Eu costumo dizer que principalmente no rádio jornalismo esportivo ainda, eu me refiro mais ao esporte ainda, de vez em quando é até um pouco frustrante, porque nem sempre os melhores estão na linha de frente, isso aí é claro. Geralmente o cara que tem mais tempo de serviço, o que age melhor politicamente, o que faz lobby, algumas vezes fica na frente realmente do cara que trabalha, do cara que é muito mais profissional e que dá muito mais informação e que traz muito mais audiência para a empresa, né? Isso acontece. Agora, então acho que é possível sim você formar um jornalista, formar um repórter. Antes até que você me pergunte, eu acho que até a exigência do diploma ela é definitiva para mim, é preciso, na minha opinião, ter diploma para trabalhar no jornalismo. Quais os melhores estádios para o repórter trabalhar? Né? A questão técnica dos estádios. Nossa, essa é dura, hein? Os clubes brasileiros aqui se preocupam muito pouco com a imprensa. Então, por exemplo, aí tem aquele negócio, porque as rádios deveriam pagar direito para transmitir. Muito bem, querem cobrar das rádios, mas também tem que dar, por exemplo, no campeonato de pontos corridos na Série A, terão que dar para as rádios um jogo do rádio, cabines decentes, sistema tecnológico decente no Brasil, a permissão para que a gente use os nossos coletes com os patrocinadores da nossa empresa. Na minha opinião, tem que ser assim. Querem cobrar de rádio? Então daqui a pouco a gente tem Atlético Paranaense de Esporte, Curitiba e Inter, São Paulo e Flamengo, Cruzeiro e Santos.
tem que escolher um jogo do rádio. A TV transmite os outros 3. Então, eu acho que nunca isso vai passar, apesar de haver uma discordância muito grande em relação à presença dos repórteres em campo. Sobre a questão técnica, tem poucos estádios bons, eu acho, no país. Por exemplo, o Mineirão, acho que é bom. O estádio Independência do América Mineiro, que eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, esse é um estádio muito bom de trabalhar, que é um estádio onde o vestiário fica do lado do campo. O Maracanã, hoje, já com 3, 4 reformas, sem dúvida é bom. E são esses aí mesmo, na minha opinião. Lá em Porto Alegre, os dois têm problemas, o Olímpico e Beira-Rio. Talvez agora com a Copa do Mundo a gente tenha mais facilidade, né, André? Alexandre Pretzel, já te ofereceram dinheiro para você falar bem de alguém? Sim, umas 10 vezes, né? Isso existe no futebol, existe mesmo. Ainda mais agora, né? Onde os empresários agora têm mais poder que os clubes, porque os jogadores são dos empresários, né? Ou eles são fatiados com o clube, a grande maioria é jogador de empresário. Hoje, se você fizer o Juan Figueira Futebol Clube, ele é o presidente mais poderoso de clube do país, disparado, porque ele tem os principais jogadores na mão. Quer dizer, então é óbvio que tem gente que tenta, né? Ó, quem sabe você fala bem desse jogador aí, tudo. É que hoje, com a disseminação da informação, né, com a rapidez e também com o acompanhamento de tudo pela televisão, hoje talvez isso não aconteça tanto como antes. Agora, quando o rádio antes era muito mais forte em relação à ausência da televisão dos campeonatos, isso sem dúvida existia toda hora. O repórter Alexandre Pretzel e a história da greve do Internacional. Ninguém queria responder as perguntas de Alexandre Pretzel. Que história é essa? Sofri 2 greves, sendo que a mais forte foi no ano de 2004, quando o Joel Santana era o técnico, participava de um programa de debate na Rádio Bandeirantes, porque lá o debate é até tradicional na cultura do Rádio Gaúcho. Participava do debate e depois ia fazer o dia a dia dos clubes. Eu acho absolutamente normal, e graças a Deus eu tenho opinião. Todo jornalista tem que ter opinião. Aquele negócio que os comentaristas mais antigos, o repórter não pode dar opinião. Por quê? O que é isso? Então daqui a pouco eu ouvi dos mais antigos, mas você é muito jovem, já quer dar opinião, por quê? Por que eu não posso dar opinião? Será que eu não me preparei, que eu não estudei para isso? Será que daqui a pouco a gente não tem conteúdo para discutir, para debater? Ou é só pegar um microfone e ficar lá entrevistando o jogador e passando informação? Comecei a criticar a maneira como o Inter trabalhava, e o vice de futebol na época, que hoje é o presidente Vitório Pítro, resolveu instituir uma greve contra mim. Então, do massagista ao presidente, ninguém falava comigo. Só que eu já estava escalado para fazer um jogo. Joel Santana era o técnico e o Alcir Portela, que faleceu há pouco, ex-jogador do Vasco, era o auxiliar. Por sinal, uma pessoa maravilhosa, o Alcir. Paulo Paixão, preparador físico. Hoje na seleção, meu amigo, grande figura. E por causa das críticas, o Vitório Pítro anunciou na Rádio Bandeirantes com um colega, ao vivo, que a partir daquele momento ninguém mais no Internacional me daria entrevista. Só que eu já estava escalado para fazer um jogo São Caetano e Inter no Anacleto Campanella. A empresa me bancou e me deixou no jogo. Então eu fui pro jogo perguntando, e essa derrota, o Inter perdeu por 2-0. Então eu cheguei no Kleber, essa derrota, esse gol que você sofreu, não posso falar. O Sangalete, não posso falar. Alexandre Lopes, não posso falar, mas eu perguntei. E participei da coletiva. Fiz 2 perguntas pro Joel, ele ficou em silêncio, a entrevista continuou e eu participei. A greve durou 18 dias. 4 jogos no Internacional. Nesses 4 jogos foram 3 derrotas e um empate. Até brinquinho de, eu quero dizer que eu não sou culpado dessa campanha negativa do Inter, viu? E aí a greve acabou. Você é ouvinte de rádio também, Pretzel? Sou ouvindo. Eu acho que a gente tem que estar acompanhando a concorrência sempre. E aqui em São Paulo eu vejo que ninguém acompanha a concorrência coisíssima nenhuma, né? Acho até que é um defeito muito grande, com raríssimas exceções, né? Então quer dizer, eu trabalho na banda B, não vou acompanhar o que a Transamérica está fazendo? Pelo amor de Deus, eu preciso acompanhar, mesmo que sejam públicos diferentes. Eu preciso saber o que o meu concorrente ele está colocando no ar. Qual repórter que você gosta de ouvir? Tá feia a coisa, hein? Mas assim, tem uma rapaziada aqui, tem o Rafael Prates da Rádio Globo, fez 27 anos agora, é um garoto que quer muito, Jesse Nascimento da Rádio Globo também, um cavalo para trabalhar, gosto muito de gente que trabalha, tem o Felipe Rocha também da Rádio Globo, tem o Luiz Carlos Quartarolo, já veterano na Rádio Jovem Pan, mas que é muito meu amigo, que eu acho um profissional realmente muito sério, o Conrado Giuliette, hoje na Rádio Eldorado, gosta também, mais ou menos por aí, viu, André? Alexandre Pretzel, se não fosse repórter, o que seria? Eu acho que eu seria gerente de futebol, viu? Porque não me vejo fora do futebol. Impressionante. Teria que me especializar nisso aí, para trabalhar no futebol. Pretzel, boa sorte para você nessas jornadas esportivas da vida. Foi uma honra ter falado com você aqui na Rádio Banda B. Espero que todo mundo goste e agradeço muito pelo convite. Um grande abraço a todos da Rádio Banda B e podem sempre contar comigo, sempre à disposição aqui em São Paulo. Senhoras e senhores, o fanático pela informação, Alexandre Pretzel. Que golaço, Alexandre Pretzel! Espetacular, Silvério, o gol de um grande jogador que saiu costurando, como você disse, driblou todo.